Saudações, bem-vindos, bem-vindas ao segundo dia do 10º Seminário de Estudos do Lazer, um evento que tem o propósito aí de difundir o conhecimento sempre da forma mais compartilhada, né, mais cara a cara, e nesse tempo de Covid está sendo online. A nossa estratégia é uma palestra que fica já disponível para as pessoas e a gente tem um momento de conversa com a palestrante. Hoje a nossa palestrante é Jaqueline Nunes e quem fará a mediação, né, da professora Jaqueline será a Natália Dória, que é parceira do GEL, do Grupo de Lazer, a partir do grupo de pesquisa dela, orientado pelo professor Alisson Carvalho, da UFRN, e o GEL, a UFRN e outras instituições compõem a rede MADES, que é a rede de materiais didáticos digitais interativos, uma nova experiência que está sendo muito importante, ainda mais, né, nesses tempos em que o lazer virtual está cada vez mais presente. Portanto, damos início ao segundo dia, passo a palavra à professora Natália Dória, que irá orientar. Se você tem uma pergunta, né, já vai colocando no chat a sua pergunta ou se inscreva, coloque seu nome para a gente ter uma conversa com a professora Jaqueline e conversar sobre dança, sobre lúdico, sobre lazer, sobre terceira idade, tá bom? Esses são os assuntos que atravessarão hoje a nossa conversa com a professora Jaqueline. Com vocês agora, a professora Natália fazendo a mediação. Boa noite a todos. Estou aqui na missão de apresentar a professora doutora Jaqueline da Silva Nunes, que trouxe o vídeo que estarei postando em tempos no chat para poderem acompanhar. Ela vai falar um pouco da dança como ferramenta pedagógica para a inserção do idoso, né, ao lazer. Irei apresentar um pouco do currículo da professora. Bom, ela é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa de Educação e Diversidade na Universidade da Grande Dourados. Fez mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Mandaguari, em Paraná. Graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, graduação em Pedagogia na Unicesumar, no Paraná, especialização em Recreação e Lazer na Universidade Estadual de Maringá, né, desempenhou atividades docentes na educação básica e privada, na educação física escolar e em ginástica rítmica. No ensino superior, foi coordenadora do curso de Educação Física do Centro Universitário de Maringá, professora da pós-graduação em Educação Física Escolar, nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física de 2003 a 2012, atuou como professora assistente da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus Araguaia. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados, nos cursos de licenciatura em Educação Física e Pedagogia. Tem experiência na área da educação com as seguintes disciplinas: metodologia de ensino, didática, formação docente, educação especial, educação física escolar, estágio, dança, ginástica, cultura e recreação e lazer. Fundou também e coordenou o grupo de pesquisa e extensão em qualidade de vida do idoso na Unicesumar, coordenou o grupo de pesquisa e extensão qualidade de vida do idoso, do adulto e do idoso em Barra do Garças, no Mato Grosso. Desde 2016 é coordenadora do grupo de ensino, pesquisa e extensão Travessias e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagens e Diversidade. E, por fim, atualmente, exerce a função administrativa de direção da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados. Como vocês podem ver, um currículo extenso e com muita alegria e satisfação eu passo a palavra para a professora Jaqueline.
Pronto, estão todos me vendo? Eu estou vendo esse rostinho aí da Natália. Sim. Estão me vendo? Ok. Bom, então, primeiramente, boa noite a todas, a todas. É uma alegria estar aqui, vendo o rostinho de algumas pessoas, professora Mineia, lá de Barra do Garças, um grande prazer reencontrá-las, né, igual outros amigos que estão aí presentes, diversas pessoas que estão chegando. Então, vão chegando, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Juliano Pimentel por esta oportunidade, e dizer que eu sou muito grata, né, não só por esta oportunidade, mas por uma amizade, né, de mais de 20 anos, e estou muito feliz, e acreditem se quiserem, estou nervosa. Olha, quem me conhece sabe, para ficar nervosa não é uma coisa muito fácil, mas ter essa responsabilidade de estar aqui, né, depois de 20 anos de grupo, eu tive a felicidade de ver esse grupo nascer e participar de algumas edições, e hoje estar aqui como palestrante, né, é uma honra muito grande, e principalmente de falar um tema muito importante, que é a dança e o envelhecimento, né? Mas a dança e o envelhecimento para falar aonde, né? Num evento de lazer, que é justamente algo que é fantástico, né? E que depois desse currículo que vocês leram e do currículo de muitos amigos que estão aqui, eu fico pensando onde está o nosso lazer. Porque ultimamente, né, com essa nova realidade, a gente tem aí trabalhado muitas horas, o que nos remete, inclusive, a refletir sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, né, sobre as nossas ações enquanto pessoas. Então, quando fui convidada a fazer essa fala, eu me propus a conversar com vocês de maneira empírica, a fazer com que vocês refletissem sobre o cotidiano e sobre a vida de vocês. Né? Porque falar de dança neste momento de pandemia e falar de envelhecimento neste momento requer que nós façamos um exercício, né? Mas um exercício com a gente. E daí eu inicio, e o artigo está lá no texto, depois no site, eu gostaria que vocês lessem o artigo, e também, se pudessem, né, quem não assistiu, assistir a minha fala, mas o texto, ele vem numa provocação justamente da gente pensar sobre o que é envelhecer, né? Mas não só envelhecer, mas como estar ao lado de uma pessoa neste momento, de um idoso, no momento de pandemia em que todo mundo tem que ficar fechado dentro da sua casa. Né? Como, então, pensar em práticas pedagógicas para trabalhar com a dança? Né? E a partir disso, então, eu vou desenhando e escrevendo e provocando vocês, a vocês se colocarem no lugar do outro, a pensar em alguns conceitos, como empatia. Como eu, enquanto profissional de educação física, profissional da área de lazer, consigo me colocar no lugar do outro? Como que eu vou conseguir, inclusive, trabalhar com uma pessoa idosa que está num lar, ou que está acamada, ou que está sozinha na sua casa e que não consegue se comunicar, né? Como que eu, enquanto professora, vou conseguir desenvolver práticas na área de lazer daqui para frente, num momento tão difícil? Porque, assim, falar de envelhecimento neste momento, inclusive, é algo até para eles fácil, porque geralmente eles vivem isolados. Né? Eles sempre estão isolados, ou eles estão em suas casas, ou eles estão em alguma casa de repouso, ou estão em algum retiro. Isso é da natureza, do momento que eles estão vivendo. Mas e nós? Será que nós, enquanto profissionais da área do lazer, estamos realmente preparados para atuar com esse novo público? E daí uma das questões que eu trago a vocês é que, querendo ou não, a gente precisa encarar essa realidade que é o envelhecimento, né? Em 2025, para cada 135 crianças, 100 serão idosos. O país, ele caminha para o envelhecimento e, muito em breve,
a área de lazer, né, nos clubes sociais ou nos clubes, aí vocês atenderão mais idosos do que criança. Então, nós estamos preparados para isso? Então, esse é um ponto que eu venho falando ali. A outra questão é, diante desta realidade, né, como então que eu vou fazer esse exercício? E daí eu faço uma provocação, esse exercício de pensar nessas práticas. Para que vocês fechem os olhos e que vocês se percebam. Eu conheço, eu já estive próximo de alguém idoso, eu convivo com essas pessoas, eu conheço a história dessas pessoas, né? Como que eu vou construir uma prática pedagógica para trabalhar com o idoso se eu nunca tive acesso, ou se nem sequer eu ouvi falar, ou eu não consigo me colocar no lugar desta pessoa? São questões para que a gente possa debater aqui na nossa fala, tá? E daí eu faço, lógico, ali no meu texto, eu faço todo esse exercício para ajudá-los, dizendo que, para mim, isso realmente é algo fácil, porque desde criança, para vocês pensarem em vocês, desde criança eu sempre estive, né, ao redor de pessoas idosas. Eu convivi, eu fui muito feliz na minha infância, eu brinquei, eu pulei, eu saltei, eu dancei, eu vivia no meio do mato, literalmente eu brinquei muito. E, além disso, eu tive a felicidade de conviver com as minhas avós maternas, o que me possibilitou ter essa proximidade e, ao mesmo tempo, ser algo natural conviver com uma pessoa mais velha, tá? Isso fez com que, ao longo de toda a minha formação, ao longo de toda a minha vida, eu sempre pensasse em trabalhar também com este público. E, diante disso, né, ao longo de toda a minha formação e da minha carreira profissional, eu estive à frente de várias ações que sempre estavam envolvidas, inclusive a dança. Não só a dança, mas atividades físicas, né, a arte, a dança, a música. Então, ao longo desses 18 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando com a terceira idade, com o envelhecimento e principalmente com a prática corporal por meio da dança. Por que a dança, né? A dança porque também faz parte da minha história de vida. Eu, desde pequenininha, sempre dancei, sempre gostei de música, sempre gostei de arte, e a dança foi algo que me chamou muita atenção. Então, eu busquei, por meio da dança, também trazer a alegria e buscar proporcionar o lazer para o idoso. Mas é possível neste momento? É isso que eu quero que vocês pensem. E daqui para frente, como que nós faremos? Né? O que nós faremos? Então, quando eu falo da questão da empatia, eu falo justamente essa palavra, por quê? Porque para que vocês, caso vocês ainda não tenham, né, tido a oportunidade de conviver com essas pessoas, né, com o envelhecimento, com as pessoas que estão nessa fase acima de 60 anos, é muito importante que vocês permitam se colocar no lugar do outro. E, a partir disso, se colocar no lugar do outro é conhecer a história deste outro, né? É identificar a história de vida dessa pessoa, é se aproximar, né? Quando puder, é tocar, é abraçar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal aí? Posso continuar? Se tiver alguma travada, vocês falam, tá? Sim, tá normal. Então tá. Então é se tocar, né? É ouvir, é perceber, é estar presente. Inclusive tem um livro, Empatia, que eu acho muito interessante, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, que ele vai falar justamente sobre a empatia, né? É de um sociólogo, Roman Kaczmarek, que é o nome. Mas ele vai falar sobre o poder da empatia, né? Como que eu vou perceber, como que eu, a partir do momento que eu tenho essa arte de me colocar no lugar do outro, de ver esta pessoa. Então, eu vou dar um exemplo hoje da dança que eu estou fazendo com o Grupo Travessias lá no Lar do Idoso. Então, eu tenho a maioria de cadeirantes que estão numa cadeira de roda. Mas quando eu vou lá e eu consigo perceber a história de vida daquela senhora que tem mais de 60 anos, que chega em mim e fala assim,
Olha, eu dançava muito. Quando eu era mocinha, gente, mas eu dançava! E daí você começa, então, a viajar nesse universo. Ah, a senhora dançava, e o que a senhora dançava? Ah, eu dançava dança gaúcha, e era naquele salão, eu atravessava o sítio, andava tantos quilômetros. Então, quando eu penso na dança enquanto uma linguagem corporal, é justamente nesse caminho de se perceber, de conhecer e de possibilitar a dança enquanto uma expressão viva e ativa na memória dessas pessoas. Eu tenho que pensar que eu estou trabalhando com pessoas idosas, com pessoas que têm dificuldade do movimento, né? Que elas não vão conseguir fazer uma performance corporal. Às vezes algumas sim, mas a maioria não. E daí é só para lembrar, eu falo bastante com a boca, e com o corpo e com as mãos, tá? Então, se eu mexer muito, vocês falam, porque eu não consigo ficar assim muito tempo sentadinha assim, tá, gente? Mas faz parte da linguagem corporal aqui do meu corpo. Então, é nesse sentido que eu vou caminhando, né, esse texto, e também trago algumas propostas para vocês pensarem, de metodologias e de pesquisas. Eu falo um pouco da pesquisa colaborativa, que eu acho que é muito importante para vocês entenderem como que eu vou, então, trabalhar com as propostas de dança, e que dança que eu estou falando, né? Eu falo de danças livres, eu falo de todos os estilos de dança, eu falo de danças que estejam relacionadas ao cotidiano da vida dessas pessoas, tá? Eu falo de um universo de possibilidades que nós podemos, por meio, então, da pesquisa, fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa linguagem e, a partir deste momento que elas começam a ter acesso, elas também consigam a ter prazer e que isso possa se tornar lazer na vida delas. Tão significativo, né? Vocês gostariam que eu continuasse falando ou vocês gostariam de fazer perguntas para que eu respondesse, porque senão eu vou falando, gente, eu sou boa para falar. O que você acha aí, Natália e Juliana? O pessoal que tiver interesse em fazer perguntas, já se inscreve aí, coloca eu, né, ou o nome, porque a ideia é fazer uma conversa, né? Eu mesmo já tenho aqui umas 20 perguntas que eu quero, né? E, assim, eu tenho um lema de vida, não tem a opção de ser meu amigo sem opção, sem emoção, né? É que nem a Ana falou, né? Eu sempre coloco meus amigos numa fria. Ser meu amigo não tem a opção de ser sem meu amigo sem emoção, né? É sempre com emoção, né? E a Gisele Maria Schwartz está aí, ó, diretamente do Canadá, assistindo a gente. Então, o CEL virou agora um evento internacional, e ela já colocou uma pergunta aí, que eu vou pedir para a Natália ler, e aí, a partir daí, vamos conversar. Isso, pessoal. Podem ir perguntando no chat ou falando seu nome para se inscrever. Não fique acanhados, não. Vamos conversar, né? Então, a professora Gisele, ela pergunta: quando o próprio idoso busca a dança, é mais fácil disseminar seu valor. Porém, quais estratégias você sugeria para estimular o idoso que ainda não participa? Bom, Gisele, achei bem interessante a sua pesquisa, porque o meu texto, ele vai justamente falar sobre isso. E, atualmente, eu estou vivendo uma realidade desta, né? Como eu disse a vocês, falar de dança, trabalhar com a dança, por exemplo, eu trabalho há muito tempo no CRAS, sempre trabalhei com um projeto de extensão no qual os idosos iam à universidade, né? E eles buscavam um grupo para dançar, então sempre foi muito fácil. Hoje eu estou numa zona para mim é uma zona de desconforto no sentido de que eu preciso justamente buscar essa estratégia. Eu estou trabalhando com a dança também num lar do idoso, no qual a maioria das pessoas que estão ali, dos idosos que estão ali, eles são idosos, né, que passaram por grandes dificuldades, sequelas, grandes, assim, isolamento, abandono. A maioria, né, no primeiro momento, eles não querem nem conversar, nem dialogar, nem sair, né, da sua zona de conforto. Muitos ficam por horas acamados, eles não querem nem levantar para ir
né? Eu posso, inclusive, depois passar alguns vídeos para vocês aí no chat, para ir fazer a atividade. Então, assim, a minha sugestão, que é algo que eu percebo que tem dado certo, é justamente eu quero voltar àquele olhar do outro, da empatia. É você se colocar no lugar daquele idoso. É você se aproximar dele. Não enquanto já professora de dança, mas enquanto uma pessoa que está ali para trabalhar a empatia, a confiança, a segurança desse idoso. Então, no início, logo no início, o que eu recomendo é que você faça uma roda de conversa. E isso, eu inclusive cito a pesquisa colaborativa justamente por isso. Por quê? O que seria essa roda de conversa? O que seria... Hoje eu estou trabalhando com eles com um movimento. Eu tenho alguns idosos que eles apenas levantam o braço e mexem a cabeça, mas eles já começaram a fazer isso, porque nem isso eles faziam. Então, assim, primeiro é não se cobrar tanto. Tipo, eles não dançam, eles não fazem, né? E isso foi algo que eu aprendi muito, inclusive na minha tese de doutorado, quando eu vou trabalhar com a inclusão, né, de práticas corporais para crianças autistas. E naquele momento eu falo, gente, como que eu vou dar conta disso? Como que eles vão aprender a dançar? Mas o idoso, ele também né, é uma fase difícil, ele muitas vezes ele nunca dançou. Muitas vezes ele nunca teve essa oportunidade. Então, primeiro ponto, conhecer a história de vida dele. Esse é o primeiro ponto. Quem é ele? Qual foi a história de vida? Como ele, né, chegou ali naquele lugar? Se um dia ele sonhou, porque às vezes ele vai falar assim, olha, eu nunca dancei, mas o meu irmão, ou mas a minha mãe dançava, ai, meu sonho era dançar. Eu adorava. Ou então ele até inventa, ele fala, olha, eu dançava no salão tal, da cidade tal, e você vê que não é nada disso. Mas é assim, tentar buscar nessa conversa, nesse diálogo, nessa aproximação, sabe? A paixão pela dança. E daí é lógico que quando você começa a brincar com o seu corpo, pela música, eu sempre vou introduzir a dança, olha, muito para frente, bem para frente mesmo. Depois que eles já começaram a conhecer o corpo, a mão, o braço, eu começo às vezes com dança na cadeira, todo mundo sentado ali, né? Muitas vezes eu danço até na cadeira por muito tempo. E ó, nós vamos mexer só o ombro, né? Nós vamos lembrar do forró. Então, assim, o que é a dança, na verdade, para este grupo? É pensar que a gente está trabalhando com a dança enquanto uma linguagem corporal. E não enquanto uma técnica, uma performance, né? Um grupo que vai ter que ter um resultado, que nós vamos fazer uma apresentação. Não. E a partir destas memórias que você vai trazer para esse idoso, que ele vai relembrar, que ele vai conhecer, ou então que ele vai perceber o seu corpo. Nossa, eu consigo, né? Eu consigo mexer o meu ombro, eu consigo me movimentar. É que você vai começar a fazer com que ele né, tenha o despertar e o gosto pela dança. Acho que seria isso, o início. Ah, obrigada, Gisele. Então, inclusive eu quero voltar naquela questão da empatia lá, quando eu falo daquela autora, sabe? Tinha a Patricia Moore nesse livro, eu acho muito legal, e eu queria falar isso para vocês. Ela era, na verdade, uma designer de interior, tá? E ela, nesse momento, lá em 1969, ela era uma grande designer americana e tinha que fazer uma propaganda lá sobre Coca-Cola, sobre, né, grandes empresas, e ela, na hora, falou assim, gente, se a gente fizesse uma propaganda sobre geladeira lá, e para uma pessoa que tem artrite, como que a gente faria? Daí, na época, na hora, né, as pessoas que trabalhavam com ela, a maioria eram homens, eles falaram, não, esse não é o público, esse público, a gente não tem interesse por esse público. E isso fez com que ela ficasse com muita... E ela falou, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso. E daí ela pegou e ela se vestiu, então ela resolveu, então, fazer uma pesquisa de campo. Gente, isso lá em 1969, pensa bem, ó, 79. E durante 20 anos ela pegou e ela se vestiu como uma pessoa que tivesse 82 anos. Tem até a foto dela no livro, assim, é bem legal. Ela colocou toda uma... Né, ela fez todo um vestuário, ela se vestiu, e qualquer pessoa que ela saísse lá na rua, as pessoas identificavam ela como uma pessoa
idosa. E durante esses 20 anos, ela começou a frequentar vários lugares para perceber a acessibilidade. O que as pessoas da terceira idade tinham. O que elas conseguiam? Se elas conseguiam uma rampa, se elas conseguiam entrar, se elas conseguiam cortar, né, se elas conseguiam uma cadeira adequada. E, a partir desta pesquisa, ela se tornou uma referência internacional sobre o design, inclusive vários materiais, cadeiras, espaços, se deve graças a essa designer, tá? E o interessante foi que justamente o que ela fez? Ela se colocou no lugar do outro para elas perceber. E eu acho que esse é o caminho quando você pensa em trabalhar com dança para o idoso. Porque muitas vezes essas pessoas, elas vão ter histórias de vida tão tristes, tão difíceis, né? Mas elas têm sonho. Quantos aqui que trabalham com dança, puderam até, às vezes as pessoas chegam na academia ou nas escolas, lá tem 40 anos, que falam, meu sonho era ser bailarina, meu sonho era dançar um dia, mas eu não pude, a minha família não deixou, eu não tive condições financeiras. Mas quando você, enquanto professor, pensa em uma prática, então, assim, existe uma prática definida para isso? Não existe. O que existe são metodologias, são caminhos que você vai construindo. E é neste olhar que eu acho que é interessante, é com este olhar que é fundamental que vocês pensem em propostas. Como eu vou construir uma proposta acessível a esse grupo? Tá? Porque lá também vocês vão encontrar pessoas que já dançam, que querem dançar. Eu vou contar uma história muito interessante, um relato de vida meu, gente. Foi bem interessante isso aí. Quando eu comecei a trabalhar com a dança no SESC, há uns 18 anos atrás, eu trabalhei com a dança, tá, no SESC, e quando eu cheguei lá, já existia um grupo, inclusive a professora se chamava Jaqueline também, e esse grupo, ele já era formatado. E uma das integrantes, ela chegou e ela me deu uma fita cassete. Vocês lembram da fita cassete? Ainda daquela época. Ela falou assim, olha, professora, aqui tá, faz de conta que é a fita. Aqui é a fita cassete, aqui é a aula, aqui é a música e essa é a coreografia. E eu falei, meu Deus, e eu tinha, né, uma ordem lá, uma orientação do diretor, que eu precisava mudar o estilo de música, culturalmente, porque ali tinha assim, um trabalho muito voltado apenas à questão folclórica, ou muitas vezes as pessoas, é algo importante também de se trabalhar, acha que o idoso você tem que colocar aquelas músicas cafona, né, ou então dançar a festa junina, ou o idoso tem cultura, né? A gente tem que pensar que o nosso país está envelhecendo e que as pessoas de hoje, quem são as pessoas de hoje? Quem serão, né, essas pessoas que estarão envelhecendo daqui 5, 6 anos? Então, como que eu vou lá, boto uma música lá, cafona, ridícula, um vestido, velho, e acho que o idoso tem que ser, né, um palhaço que vai dançar lá porque ele é velho. Então, eu tive que reconstruir tudo isso, olhei e falei, e agora? Meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu trabalhei com dança contemporânea, imagina, eu saí de uma dança, né, de festa, nada contra, eu também já fiz isso, mas assim, nesse sentido. E fui trabalhar com eles música, dança contemporânea, a música clássica, eu fui ensinar para eles o que era um pouco de cultura. E depois, lá de 1 ano de trabalho, o resultado foi que nós fizemos um espetáculo num teatro, Teatro Reviver, em Maringá, com mais de 100 pessoas assistindo. Então, assim, é romper, né, quebrar os paradigmas e dizer, eu sou capaz. E tudo é capaz. Vocês são capazes de ensinar o que vocês quiserem, mas vocês têm que pensar quem é o público e como vocês vão encaminhar esse processo. Isso. Temos algumas duas perguntas aqui no chat. A Daiane Dória pergunta: há preconceitos no dançar? Há preconceitos no dançar entre os idosos e as idosas. Preconceito com o próprio corpo, com o corpo do outro, com o gênero. Preconceito da família e os outros preconceitos surgem? E vai querer responder ou deixar outra próxima pergunta para depois? Não, eu respondo e depois eu já vou responder da professora Mirleide, que vai falar sobre a diferença dos conceitos, né, de velho, idoso, terceira idade, né?
Isso. Eu já identifiquei aqui. Bom, primeiro, assim, o preconceito na dança, ele vai existir, acho que não é só com idoso, não. Né? Se a gente pensar mesmo na dança, a dança ela é presente na escola? Quantos de vocês dançaram na escola? Quando que a dança esteve presente, de fato, na vida de vocês? Comece por aí. Vamos voltar naquele exercício que eu falei para vocês lá no início. Quantas vezes vocês dançaram? A dança esteve presente na formação de vocês? Vocês viveram a dança no cotidiano? Já começa aí. Né? Se a gente pensar o preconceito existente na dança até hoje, a gente já acaba respondendo essa questão. Né? Por que muitas vezes existe esse preconceito? Porque isso é uma construção histórica. Né? Porque isso ele precisa ser mudado desde o início da nossa vida e na formação. Se a gente pensar na dança enquanto um conteúdo curricular, ela deveria ser um conteúdo que deveria ser trabalhado ao longo de toda a formação da vida das pessoas. Né? Não em apenas um bloco, em uma disciplina, né? Ou em festas. Tem a autora que eu gosto muito, a Isabel Marques, que ela vai falar justamente sobre isso, sobre a dança na escola. Né? Como que eu trabalho? Então, quem que tem que trabalhar com dança? É o professor de educação física ou é o professor de artes? Ou é o professor de lazer? Quem que vai trabalhar com a formação da dança? Então, a dança, enquanto uma formação para a educação do lazer, ela tem que ser construída ao longo da vida. E esse preconceito, ele só vai existir, claro, por quê? Porque muitas vezes, né, dependendo do meio, do ambiente, eu dei até o exemplo lá de como você coloca o idoso em uma situação de constrangimento. Você tem que entender e perceber, enquanto profissional da área também, que querendo ou não, é a mesma coisa quando você vai trabalhar na dança e que de repente você apresenta lá uma coreografia na escola, que isso vai causar um constrangimento nas crianças e vai ser para o resto da vida. Então é pensar o que eu vou trabalhar com a dança, qual linguagem corporal que eu vou trabalhar, como esse público vai aceitar. Então, se eu pegar lá uma questão regional, que eu acho que é muito importante, né? Então, se eu pego uma região lá da Daiane, né? Não, a que está fazendo a mediação, como que é o seu nome? Mesmo? Natália. A Natália. Qual que é, Natália, a dança mais forte aí na sua região? Me fala. Acho que é o forró. Pé de serra. Então, olha só. O forró pé de serra. Se a gente for trabalhar lá, né, no estado da Natália, com forró, seria normal você trabalhar com forró lá com o pessoal da terceira idade, dos idosos? Você acha que sim ou não, Natália? Sim. Seria, né? Por quê? Porque é o mundo dele, é o universo dele, a cultura dele. Agora, se eu for falar para você que eu vou trabalhar o forró aqui no Sul, né? Aqui em Dourados, para vocês terem noção, nós temos pouquíssimos ambientes de dança de salão. E aqui, o que é muito forte é o chamamé. Vocês já ouviram falar sobre essa dança? Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, o que é isso? Chamamé. E tem toda uma cultura misturada, a cultura, né, do Paraguai com a fronteira. Eu moro numa fronteira. Mas se eu for trabalhar com chamamé, com esse grupo, vai ser um sucesso. Por quê? Porque a vida inteira eles conheceram, eles viram os salões, eles viram, né, nas regiões que eles estavam presentes. Agora, se eu chego aqui e já falo, olha, vocês vão dançar lá, um forró, vocês vão dançar, eles não vão conseguir, primeiro que eles não sabem, e primeiro que tem uma limitação cultural. Então, é muito importante eu conhecer o espaço, conhecer a questão cultural, valorizar o aspecto cultural e social do idoso, aonde ele está. Eu volto novamente, quando eu falo na questão da empatia, de perceber como a própria Patrícia fez lá, se vestiu, é literalmente vocês se vestirem, sim, nesta faixa etária. É você entender, sentar do lado, é escutar a história deles, né? É escutar. Daí você começa a fazer o seu planejamento, daí você começa a entender, olha, eu vou conseguir trabalhar com a dança para que ele possa ser feliz e para que ele possa levar isso para a vida dele, né, como lazer. Mas que ele possa também, quando eu falo assim do envelhecimento, e no texto eu falo muito sobre isso,
qual é a grande preocupação? A grande preocupação nossa, gente, é daqui para frente. O que nós vamos fazer com o nosso público? O que nós vamos fazer com o país? Eu estou falando de hoje, eu estou falando daqui 5 anos. Quais são as estratégias que nós vamos fazer para mudar e para que a dança seja uma referência, inclusive como lazer, e não como, não pode, igual a própria Mirleide, né, falou sobre essa questão aí, né, preconceito no idoso. Já pensou daqui 10 anos a gente ter grandes salões de dança aí com opção de lazer para o idoso? Olha que maravilha, né? Daí eu vou responder um pouco da questão também dela, quando ela fala assim, por que fala idoso, terceira idade, envelhecimento? Tudo tem uma questão histórica, e de termos e de conceitos, né? Eu já falei terceira idade, eu já falei envelhecimento, eu já falei idoso, mas uma das questões de se falar da terceira idade, e que hoje não se usa mais esse termo, é justamente porque a terceira idade estava vinculada à questão do trabalho. Então, assim, eu me aposentei, né, eu tenho lá 50 e poucos anos, 60, eu já passo para a terceira idade, é inativa, eu não tenho mais trabalho, então agora eu estou indo para a terceira idade e eu vou dançar, ou eu vou envelhecer. Quando você fala do envelhecimento, que é o termo que está se usando, e muito a questão do idoso, é justamente para romper essa questão do idoso enquanto mercado de trabalho, enquanto mercadoria, tá? Então, tem se utilizado muito o conceito de idoso, de estudos sobre idoso, estudos sobre envelhecimento. Vamos ver. Acho que você já respondeu um pouco da pergunta Existe do uma Léa, preferência né? em relação a ritmo e dança pelas diversas culturas relatas pela Javi, levando assim. Então, existe, o ritmo de dança existe, eu acho que eu já respondi, é uma das questões fundamentais, é vocês pensarem, né? Como eu disse a vocês, se hoje eu voltasse para Maringá, eu ia ser o pé de valsa da dança de salão. A dança de salão em Maringá hoje é uma referência no Brasil. Infelizmente, nós não temos aqui, né? Mas se eu fosse aqui, como eu disse a vocês, em Dourados, o que eu preciso me atentar é justamente a questão regional. Quais são os estilos, qual é a cultura, né? Se eu for um pouquinho para cima, onde tem o carnaval, no final aqui do Mato Grosso do Sul, quem é do Mato Grosso do Sul que está aqui me ajuda? Corumbá, tem um carnaval, né? Outra cultura, então, assim, tem a polca paraguaia. Recentemente, o Grupo Travessias montou a polca paraguaia, que é uma das características aqui da dança também. Então, tem muito a ver, está tudo ligado, você sempre tem que estar buscando isso. A Gisele também pergunta. Então, esse método de dança júnior, em 74, veja só, tudo está relacionado, Gisele, à questão mesmo de quem conduz, né? Ela não continuou a fluir justamente porque foram se perdendo, né? Foram se perdendo ao longo de toda a história. Como muitos outros estilos de dança, eu vou dar até um exemplo lá da lambada, quando começou a lambada, todo mundo dançava, né? São momentos, são fases, mas ela foi muito importante, a dança cena, nesse sentido, até mesmo para a construção da dança de salão, tá? E eu acho que todos esses contextos e todo esse histórico da dança, ele pode ser alimentado, realimentado e pode, inclusive, ser campo de pesquisa para vocês, tá? Para que vocês possam estar, inclusive, vendo as características. Hoje aqui, uma grande característica da dança, que é a dança gaúcha, né? Nós temos muita gente da região do sul aqui, o CTG, ele mantém, inclusive, um grupo de dança cênica. E são danças gaúchas. Então, vai depender muito do ambiente que você estiver. Jacqueline, eu também queria perguntar, aproveitar, porque aqui no estado, eu percebo que de manhã, umas 6, 7 horas da manhã, não. Sempre tem um grupo no espaço público que dança, tem um professor, e aí o público geralmente é 40 para mais, né? E eu queria saber como você vê, assim, esses espaços públicos para oportunizar a atividade, né, do idoso
E se aí na região tem algum trabalho parecido? Então, o espaço público, ele é fundamental, né? As políticas públicas de idosos, inclusive, garantem isso, né? Seria um sonho de consumo para todos nós que todas as pessoas nessa fase tivessem o direito ao lazer, tivessem o direito a esse espaço, né? Inclusive, a própria Gisele, ela fala isso na fala dela da gestão pública, né? Sobre o quanto é importante que todos os projetos, e daí, no caso, quando a gente pensa num projeto de lazer e de dança, é fundamental que esse projeto ele seja estruturado com as políticas públicas do município, juntamente com a arte também, com a cultura, porque são espaços, né, que vão possibilitar ao idoso a inserção, né, na própria sociedade. Quando eu tenho um espaço, e daí também uma outra questão, Natália, importante, é porque, olha só, em Barra do Garças, quando eu comecei o projeto de idoso, eu comecei a atender tanta gente, mas, de repente, eu comecei a ver que tinham pessoas de 50, 45 que queriam participar do meu projeto. Daí, o que eu fiz? Eu mudei o projeto e coloquei qualidade de vida para o adulto e idoso. Porque eu comecei a identificar que o maior problema do idoso ali, que frequentava, não era ele, eram os filhos. Os filhos que tinham depressão, o filho que tinha doença, o filho que morava junto, o filho que era separado, né? E a mãe que tinha que sustentar, a avó já era avó de 3 filhos, e aquele filho que ficava dela falava assim, ai, será que eu posso trazer minha filha, porque ela está com depressão no seu projeto, né? E quando eu vi, né, estava todo mundo junto e misturado, tinha até criança. Mas isso foi tão significativo que até a professora Minéia, se estiver presente aí, pode relatar. Foi tão significativo porque só aumentou o número de pessoas frequentadoras, né, do projeto e me fez perceber, novamente eu volto naquela questão que eu acho que é fundamental, a educação para o lazer, né? A educação para a dança, a formação ela tem que se dar ao longo da vida. Então, se eu consigo, ao longo de toda a minha fase de vida, desde criança até o final, quando eu chego no envelhecimento, ter a possibilidade de dançar lá na praça de forma gratuita, ter um professor da área, ter políticas, ter espaço, estrutura de acessibilidade, para eu fazer essa atividade, quando eu chegar lá na minha fase adulta ou no envelhecimento, no idoso, isso para mim vai ser algo natural e eu vou ter uma opção a mais, né? Uma opção a mais de atividade física, de linguagem, para viver e construir uma vida o quê? Saudável, feliz. O país está envelhecendo, mas tem uma outra questão que é importante a gente falar, que, né, há 50, há 60 anos atrás, a pessoa com 50 anos, ela morria. Hoje, as pessoas estão morrendo com 100 anos. Então, gente, eu me sinto uma criança. Eu tenho 48 anos, entendeu? Eu pretendo viver muito mais. Quando eu penso assim, gente, eu vou viver mais 40, cara, eu quero dançar muito, eu quero brincar muito, eu quero participar de tudo e um pouco mais. E daí eu acho que é isso que é legal, né? É você realmente perceber que você tem vida, né? E a dança te faz, a dança, a música, a arte, o lazer, quando ele é feito de uma maneira prazerosa, ele faz com que a gente tenha longevidade. E eu acho que esse é o caminho. Se nós estamos agora, e nós vamos construir um novo olhar sobre a sociedade, seja agora de forma remota ou não, e daí eu trago alguns desafios para vocês nesse momento aí de forma remota, que aconteceu com a gente, né? Como eu disse, eu coordeno o grupo Travessias, e deixa eu explicar também, o grupo Travessias, ele é um grupo de dança, grupo de pesquisa e ensino em dança, ele existe desde 2016, já passaram vários acadêmicos do curso de Educação Física, Psicologia, Veterinária, tem a Cleia aí, ó, que é pedagoga, professora de fitness, então, assim, esse grupo agrega todos. Basta assim, eu não sei dançar, vem comigo. É esse que eu quero. Por quê? Eu quero mostrar a essas pessoas que nunca dançaram, que nunca conheceram, possibilidades de explorar a linguagem corporal. Possibilidade de se conhecer. E a partir disso, então, esse grupo já fez, né? Nós já participamos do CEL em alguns eventos, nós já fizemos várias coreografias, pesquisas, né? A gente tem um grupo de pesquisa, eles participam também, mas
recentemente a gente teve esse desafio de trabalhar com a dança de forma remota. Como a gente ia levar a dança para o idoso, lá no lar dos idosos? Foi um grande desafio. Primeiro, assim, quem que vai fazer? Quantos terão coragem de fazer? Como que nós vamos fazer? Né? E diante disso, o que nós então fizemos? E daí eu trago aquela questão das propostas pedagógicas, que eu acho que é o grande chave, e inclusive é a temática desse congresso, né? Pensar em tecnologias, pensar em avanços, pensar em ferramentas pedagógicas que possibilite a inserção do idoso, né, no meio. Então, nós então começamos a montar algumas coreografias, danças, forró, ginástica, encaminhar para eles, né? Houve toda uma burocracia enorme, uma dificuldade muito grande, tá? Conseguimos, colocamos, fizemos a inserção, e diante disso, começamos a observar também qual que era a receptividade deles. Então, assim, eles mandaram um vídeo agradecendo, eles mandaram vídeos cantando, falando, então eles já começaram a ter, né, essa integração. Olha, muito obrigada, professora, foi linda a sua dança. Mas ao eu analisar os vídeos, a gente percebia também, o grupo percebia o quê? Que eles não conseguiam fazer atividade, eles assistiam, então eles já começaram a ter uma percepção, o que é a dança, como que eu vou fazer, qual é a opção, né, de dança, isso é legal, é uma atividade, eu vou sair da mobilidade, eu vou poder conseguir me mexer, e daí, diante disso, né, eu, enquanto coordenadora do projeto, fui, conversei com a direção, conversei com a coordenação, e agora estou, né, eles permitiram a minha inserção lá no lar dos idosos, e eu estou indo lá sozinha, porque eu não posso também colocar meus alunos em risco por conta do Covid, vai que aconteça alguma coisa, eu vou ter que responder. Mas, diante disso, estou eu indo lá. Então, qual foi a percepção que eu tive? O primeiro, assim, valeu a pena as aulas remotas. Valeu, porque todas as aulas fizeram com que eles tivessem essa proximidade com a gente. Então, quando eu cheguei lá, eu já não era estranha. As pessoas, você que é professora da televisão, né? Você que mandou um vídeo. Eu vi você. Tá? E a professora Simone, me manda um abraço para ela, que é uma aluna nossa do grupo. Então, assim, eu achei muito interessante. A outra questão é que, quando eu estou lá, eu tenho que, a maioria é cadeirante, então a dificuldade enorme de movimento, a dificuldade enorme de linguagem corporal, enorme, enorme. Mas quando você coloca, daí você faz roda de conversa, você traz o violão, você traz a música, eles começam, então, a interagir e começam a participar. E daí tem olha, eu danço desde criança, então vamos dançar comigo. E lá vai eu dançar com eles. Gente, eu saí de lá suada, cansada, acabada. E eles felizes, alegres. Por quê? Porque eles tiveram um momento de lazer. Ali, para eles, aquele momento, fez com que eles saíssem da rotina, fez com que eles saíssem daquele... Nunca tiveram essa oportunidade. A partir daí, eles começam a ter um novo olhar e a oportunidade e ficam esperando você na outra semana. Daí eu mando o vídeo, né? Outra questão remota também. O que eu faço? Eu filmo, eu faço todo o vídeo, eu edito, eu converso com eles durante a semana, eles conseguem dialogar, e acreditem, essas pessoas que estavam lá isoladas, sem comunicação, sem lazer, elas começam, então, a ter acesso, e começam a ter diálogo, inclusive com os familiares, algo que já não existia. Então, eu acho que isso é um lado positivo, né, desse momento aí. Quando é que nós poderíamos falar, né, com tantas pessoas, com tanta gente diferente, tanta gente me ouvindo aqui, né, tantas pessoas que estudam a dança e o lazer, e nós não poderíamos ter esse diálogo se não existisse esse maravilhoso evento aí organizado pelo CEP, tá? Deixa eu ver aqui. A Cléia disse que infelizmente não pôde dançar a polca paraguaia com o grupo. Polca. Então, é muito relativo, Clebson, porque o que acontece? Daí é lógico que existem vários testes, várias pesquisas que você pode
fazer quanto à questão do equilíbrio, né? Vai depender do que você quer focar, né? Agilidade, flexibilidade. Olha, mobilidade, na verdade, também depende da faixa etária, da clientela, de quem são eles, qual teste que você vai fazer. Quando você pensa no lazer, enquanto percepção do idoso, e hoje o trabalho que eu tenho feito, voltado mais à questão do idoso, não é nem essa questão de aptidão física, ou flexibilidade, ou questão. Tudo isso eu acho que melhora. Então, eu vou dar o exemplo, inclusive, lá de uma senhora cadeirante. Quando ela não tinha essa consciência corporal, da linguagem corporal dela, do braço, que, inclusive, tem alguns que falam, oh, só tem uma mão, só tem a mão, né? Tipo assim, eles fazem esse movimento, eu só tenho um, mas olha, tem, inclusive, um senhorzinho que eu achei bem interessante, né, nesse grupo que eu estou agora trabalhando, ele teve uma paralisia, e ele só se move com o braço e com a perna. Eu falei, mas isso que é importante, o senhor ter um braço, ter uma perna, né? E ele era dançarino. A vida inteira ele dançou. E, de repente, ele está numa cadeira de rodas. E agora? Aí, o que eu faço? Eu busco o quê? Trabalhar essa percepção corporal dele. Olha, mas o senhor tem um braço, o senhor tem uma perna. Porque se ele parar de se movimentar, inclusive esse único braço que ele tem, o que vai acontecer com ele? Ele vai acamar, ele vai ficar numa cama e vai morrer. Passar 2, 3 meses, né? A tendência é ele ter muitas feridas. Por quê? Não tem como, gente. As pessoas estão... O envelhecimento é um processo natural. O que a gente pode fazer é uma manutenção, né? Isso não quer dizer que a pessoa não vai envelhecer. Não existe. Por enquanto, não existe isso. Mas existem maneiras de acompanhar e de ajudar com que essas pessoas envelheçam de forma saudável, com qualidade de vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando você trabalha a dança como lazer, focada nessa percepção do idoso, o que para mim é lazer? Eu tenho uma rede aqui do lado da minha mesa, que é um lazer que eu amo, entendeu? Quando eu estou lá, dançando com eles, brincando com eles, cantando, para mim é lazer. Eu tenho um professor que eu gosto muito, Rosa, que é do grupo também, e ele sempre brinca, inclusive ele fez aqui uma atividade aqui para a gente durante 2 meses de ginástica em período de pandemia para todos os alunos da universidade, de maneira gratuita. E ele postava os vídeos e brincava, mas eu estou brincando, isso para mim é lazer. Para muitos isso é trabalho, para ele não. Para ele era lazer. Então, assim, primeiro, quando você percebe que o espaço deles, e se eu estiver falando alguma besteira, depois a Juliana me corrige, mas se eles estão ali, naquele espaço, né, que é o que eles têm, é o que eles têm. Então, se aquele espaço é significativo, é o momento que eles vão estar ali esperando, se eu vou lá, se eu vou dançar, se eu vou pular, se a gente vai cantar, se eles vão se mexer ali ou não, a maneira como eles vão se mexer, como eles vão dançar, para eles, tá sendo um momento de prazer, e é o único momento que eles percebem como lazer, por que não? Se essa atividade remota que eu montei, que eu encaminhei para esse CRAS, para esse núcleo, para esse espaço, porque eu não posso entrar lá, faz com que eles tenham um contato com o movimento, com a dança, e faz com que eles se relembrem, que eles relembrem, entendeu? A história de vida deles, aquilo ali não vai ser um momento importante na vida deles, inclusive como uma opção de lazer? Seria isso. Mirleide Bahia disse que muito bom ver o conhecimento, o envolvimento, a experiência e, sobretudo, a paixão que a professora Jaqueline demonstra. Ah, Mirleide, muito obrigada, Mirleide. Olha, tem uma coisa que é importante, realmente. O amor. Sem amor, olha, nada vale a pena, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, né? A esperança nos faz, inclusive, mover para outras ações, mas a gente tem que ter amor. E quando a gente tem amor, e quando eu retomo aquela questão de olhar para o outro, de perceber a história de vida dessas pessoas, sabe, de se colocar naquela história, porque assim, quando a gente recebe esse 12 que já vem lá, já vem até com o toca-fita lá, ó, você vai dançar isso aqui, eu vou fazer com uma gestão profissional, isso é muito fácil para nós, né? Quando você recebe no grupo, no CRAS, né, eu já tive
participação assim, de 80, 100 idosos que todo dia eles chegavam. Uma coisa que vocês têm que também assim, aprender nas questões da metodologia, que eu acho que é importante. Trabalhar com o idoso é trabalhar com uma questão chamada disciplina. Se você marcou uma atividade para eles, 7h30, lá na praia lá da Natália, lá naquele espaço, 7h, vocês estejam lá. Porque eles esperam, eles criam uma expectativa. E outra, façam muito bem feito, porque eles são críticos. E se eles tiverem que falar, eles são como criança, é isso que me apaixona. Acho que são duas fases da minha vida, a criança e o idoso, porque eles vão olhar para vocês e vão falar, eu não gostei. Muito ruim. Aquela professora é muito chata. Eles falam isso exatamente assim na cara de vocês, e vocês vão se surpreender. Então, quando o professor Juliano falou, gente, nós estamos aqui no evento de lazer, né? Nós estamos aqui, vamos brincar, vamos cantar. É mais ou menos desse jeito que vocês têm que atuar. Vocês têm que ser vocês. Vocês têm que trazer... Quando eu falo, gente, faz o exercício de fechar os olhos e se ver, e se perceber como você era com sua avó, como que você é com seu vizinho, como que você é enquanto pessoa, como que você vai atender essas pessoas. Se você nunca teve acesso a essas pessoas, nunca nem pensou em trabalhar, né, com o idoso, então comece a se preocupar com isso e comece a conhecer esses espaços. O professor Juliano está inscrito. Ai, ai. Se prepara. Bem, alô! A gente está no momento agora de, passado quase 1 hora de conversa, que é o momento dos 30 minutos finais, que eu sempre trago alguma coisa para perturbar as pessoas, né? Ontem não foi diferente com a Cristiane, né? Um encontro maravilhoso, que eu coloquei até o Bramante na discussão. E aí, Jaqueline, né? Uma questão para você, mas eu também queria convidar a Gisele Schwartz, se ela conseguir, lá do Canadá, também poder fazer uma fala, né? Meus amigos, né, sempre sendo requisitados num planejamento de 1 segundo antes, né? É o seguinte, a beleza da tua fala, como uma professora de Universidade Federal, que é doutora, é demonstrar algo que o Rani ontem perguntou para a Cristiane, e se eu entendi direito a resposta dela, é o seguinte: você contou para a gente coisas que me remetem ao que eu chamaria de uma animação sociocultural na velhice, né? Na terceira idade, na velhice. Então, você nos deu elementos motivacionais, pedagógicos, filosóficos, técnicos, educacionais, elementos gerais para o que eu chamaria, então, de uma animação sociocultural com a velhice, né? Ou seja, isso é constituinte daquilo que eu tenho entendido como uma teoria da recreação. E a recreação, diferente do lazer, são fenômenos que se comunicam? Sim. São fenômenos que estão ambos incluídos no fenômeno do lúdico, né? E aí eu acho que eu tenho alguma concordância com o que a Gisele tem pesquisado também sobre esse fenômeno. Tem. Mas o que é recreação? Eu brinco uma analogia que é o seguinte: o que é o lazer? O lazer é o caminho da felicidade. Por quê? Porque o lazer é na vida inteira e é uma coisa que acontece em muitos momentos de uma maneira mais ampliada. A recreação são os momentos de extravasamento. Eles são momentos pico. A recreação, no meu entendimento, demanda a necessidade da figura do animador. E, por exemplo, lá nesse grupo, você é a figura do animador. Você é quem, como Paulo Freire diz, faz essa mediação, né? Então, o que eu queria colocar assim, para você, né, até em relação a esse evento,
que eu fiquei muito feliz porque você trouxe elementos dessa recriação, né, com a velhice, ou dessa animação sociocultural, né, que para que a educação física possa dar uma contribuição, ela precisa fortalecer tanto o estudo do lazer, que é multidisciplinar, tem sociologia, antropologia, economia, várias áreas que estudam, mas também devemos fortalecer a pegada pedagógica lúdica, né? O que a Gisele Schwartz chama das dinâmicas lúdicas, que é onde a educação física compartilha junto com a arte, com o turismo e com a pedagogia, que é a dimensão da recreação, a dimensão da intervenção, desse extravasamento da alegria, né? O momento do extravasamento da alegria é o que eu faço por analogia, né, sendo a recreação. Enquanto o lazer, né, é como um contínuo da vida, né? Ele tem uma relação mais continuada. Então, comentando isso, né, eu queria te perguntar o seguinte: por que nós devemos ainda ter extravasamento de alegria na velhice, né? Porque, veja, parece que há um novo modismo de atacar a velhice e as políticas neoliberais que têm atacado aí a aposentadoria no Brasil parecem dizer o seguinte: você só pode aposentar quando você estiver pronto para morrer. Enquanto você tiver saúde, não dance, não tenha lazer, não tenha recreação. Trabalhe, 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 né? Então, eu queria também colocar uma dimensão política crítica aí nessa conversa contigo. Por que é tão difícil a gente pensar que a gente, depois de um tempo de trabalho, a gente tem que ter saúde, disposição para ter lazer, para ter dança, para ter recreação, para ter animação sociocultural? Por que tem políticas ainda que falam: não, se você está bem, né, você não vai aposentar, você vai trabalhar, quero que você só aposente quando você estiver doente? Por que é tão difícil, né? Então, era isso. Bom, Ju, então, bem colocado, eu acho que uma questão a gente vive num sistema capitalista, né? Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter, né? Mais você vai ter, não, né? Mais você vai consumir. Então, eu acho que é importante a gente analisar isso sim, e eu volto novamente naquela questão de você pensar não só o lazer enquanto um processo de educação para o lazer, mas enquanto a recreação, ao meu entendimento, ela também faz parte, né? Ela também é um conteúdo que deve ser trabalhado ao longo de toda a formação de vida, na formação humana, inclusive. Você tem o direito de brincar. Se a gente pegar lá o direito na infância das crianças de brincar, né, tem todo um contexto de quando lá no século XIX as crianças não podiam brincar, né? No qual as crianças tinham que trabalhar. E hoje, como estão as nossas crianças? Como que essas crianças chegarão na fase adulta do envelhecimento? Brincando ou não brincando? Né? E como que hoje este envelhecimento está chegando? Porque quando a gente pensa, eu vou dar até um exemplo meu, eu tinha 7 anos para me aposentar, agora acho que eu tenho 15. Gente, como que eu vou fazer? Então, o que eu vou decidir? Eu vou decidir parar de... Vou sofrer, vou morrer? Ou então, é uma questão que também eu acho que tem que ser trabalhada, a questão da recreação, e daí essa questão sociocultural, de brincar assim, de perceber, e quando eu falo da dança enquanto uma percepção corporal, para inclusive ter o direito, né, do lazer e de brincar com esse corpo. Nesse sentido, a questão do educador ou do educador sociocultural ali, da brincadeira, não é só nesse sentido do brincar, mas no sentido de formação de pessoa, de se perceber e de um pertencimento social, né? Até, inclusive, para saber dizer não a esse momento de aposentadoria, né? Ou de dizer não ao seu direito. Eu vou me aposentar, sim, porque eu quero, né, desfrutar deste momento. Agora, o que acontece muitas vezes também é que as pessoas não querem, né, ou acho que elas não têm o direito de se aposentar, porque elas precisam produzir, precisam trabalhar, e porque elas também foram formadas nesse contexto histórico, cultural aí do quê? De um sistema totalmente capitalista que busca, primeiramente, valorizar o trabalho, e não as pessoas.
Então, eu acho que a gente, enquanto educador também, não sei se eu estou respondendo tudo que você me perguntou, mas enquanto formadores, a gente precisa ficar atento, inclusive enquanto professores, né, na área do lazer, porque senão também, daqui para frente, o envelhecimento vai ser um mercado, mais um mercado para nós. Não que isso também, é pecado, não tem que ser. Não, mas espera aí. Né? Para quem que nós estamos fazendo isso de mercado, para quê? Que tipo de mercado é esse? Né? A gente tem que ter esse olhar e esse cuidado, porque a gente também tem que lembrar que nós estamos lidando com pessoas, e nem todas as pessoas têm o direito a clubes, né, associações, a elite, quem que de fato pode desfrutar do lazer no envelhecimento? Né? Quantas as pessoas que têm direito, que têm condições financeiras para isso? Então, pensar na recreação ou no lazer enquanto uma possibilidade do envelhecimento, daí para finalizar a resposta, é pensar na vida. Né? Você fala, mas o que é envelhecer? Para mim é viver. A gente tem que pensar em viver, mas viver de que maneira? Né? De uma maneira saudável, mas também que nós possamos construir um olhar crítico, reflexivo sobre a própria ação nossa na sociedade. Seria isso. Acho que A professora Giovana, a Cristina quer fazer uma pergunta. Eu acredito, né? Não? Não, acho que ela vai ajudar, vai contribuir aqui, né, professora? Não, deixa eu falar. É que eu entrei bem tarde mesmo, eu fiquei meio perdida. Fiquei meio perdida mesmo, confesso. Mas pelo que eu peguei a professora falando nesse pouco momento aí que eu entrei, a questão capitalista, né? A questão do lazer na velhice. Pode até ser que vocês achem que eu seja nova. Muita gente fala que eu sou nova pela minha aparência, né? Mas eu não sou. Já estou no 4.4. Então, o lazer na velhice, ele é necessário, sim, né? A gente precisa. Mas, como a professora acabou de falar, às vezes nem todo mundo tem acesso a esse lazer, né? Nem todo mundo pode desfrutar, né, desse lazer. Talvez um lazer mais caro, digamos assim, né? Mas eu não sou tão rica também, né? Mas eu procuro ter meu lazer mesmo assim. E no parque, né? Que onde a gente mora em Toledo tem muitos parques. Tem o Parque do Povo, né? Tem o Parque ali do Panambi, tem o lago. Então, eu procuro desfrutar do que eu tenho aqui na minha cidade, né? Mas a gente sabe que o Brasil é grande, que o mundo é grande, né? Às vezes a gente gostaria de desfrutar em outros lugares também, mas daí tem a questão do consumo, a questão capitalista, né? Mas, enfim, eu gostaria de estar em todas as partes do mundo, com certeza. Ainda mais agora com 4.4, eu vejo assim que eu acho que eu não vivi muito ainda, não. Mas, enfim, pelo pouco que eu peguei, desculpa se falei alguma coisa que de repente não está dentro daquilo que vocês estão falando até agora, tá? Mas espero que tenha contribuído com alguma coisa. Só mulheres maravilhosas, viu? Muito bom. Milete também queria falar, mas antes, eu não sei quem é a pessoa, porque tá a escola, Templo Shaolin, fala um pouco que as crianças também não brincam, né? Se a pessoa também quiser comentar um pouquinho depois, passa a palavra para a Milete. Não, primeiro parabenizar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Porque eu sou um pouco travada com essa coisa de tecnologia. Eu nunca sei se eu ativei o microfone, não ativei. Bom, primeiro parabenizar a professora Jaqueline, como eu já falei, a experiência e a paixão que ela demonstra, e o conhecimento, sobretudo, é fundamental aqui nesse debate, e é muito bonito. E falar um pouco também, conectando com a fala do Juliano, dessa questão da dificuldade, né, da gente aceitar a questão da aposentadoria. Porque parece, e aí eu vou me reportar a nós, professores universitários, que você
entra no ostracismo, digamos assim, né? Então, você que é chamado para congressos, que é convidado para bancas, de repente você perde a aposentadoria e perde o vínculo, digamos assim, formal, né, institucional, e você se vê perdido, assim, você se vê deletado do mundo acadêmico, e isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada psicologicamente, né, para que as pessoas que tiveram uma vida produtiva no âmbito acadêmico saibam compreender esse momento de mudança, né, da sua vida. Então, eu acompanho alguns colegas da universidade, de universidades do Brasil, que, de certa forma, passam a, digamos, que todo o conhecimento e a produção, depois da aposentadoria, como não tem mais vínculo com a universidade, alguns são chamados, outros caem no, digamos assim, no esquecimento, não são mais convidados, e isso as pessoas muitas vezes não sabem trabalhar muito bem com isso, né? Então, portanto, essa questão do envelhecimento, da aposentadoria, eu vejo muitos professores que dizem, já estou com tempo de aposentadoria, mas não quero me desvincular da universidade, porque eu ainda posso ser chamado para isso, para aquilo, né? Então, é apenas um comentário, né? Se você quiser acrescentar mais algum comentário, Jaqueline, sobre isso, você tem convivido com esse tipo de postura, e isso tem sido uma coisa que eu tenho percebido um pouco, sabe? E a gente que fala tanto, né, do lazer, nós somos profissionais dessa área, nós também temos essa dificuldade, né, como todas as outras pessoas, exatamente por essa questão da produtividade e da ligação que você tem que estar com esse vínculo, né? Então, é isso, era só esse comentário. E aí você pode... É verdade. Tá voltando a voz, parece? eu vou desligar meu microfone aqui, calma aí que eu sou lenta. Ô, Jaqueline, se eu puder complementar a fala da professora aí, você já responde nós duas? Tá bom. Pode ser, querida. Então, complementando a fala da professora Mirleide, né, em relação a isso, né, na realidade, nós somos preparados para o mundo do trabalho, né, nós não somos preparados para o mundo do lazer. E quando ela fala nessa questão, né, do desligamento, né, do trabalho, isso gera realmente, né, uma ansiedade, às vezes até gera depressão, justamente por isso, né? A primeira coisa que te perguntam o que você é, e quando te perguntam o que você é, você se remete a quê? Você se remete ao mundo do trabalho, né? Então, essa ansiedade, essa depressão, sempre ela está ligada. Por quê? E existe um afastamento do mundo do lazer, por quê? Porque o lazer ele é considerado, né, dentro do senso comum, o mundo improdutivo, né? E até então você esteve ligado a quê? Ao mundo produtivo, né? Ao mundo do trabalho, ao mundo da produtividade. Então, isso geralmente ocorre mesmo uma ansiedade, uma depressão, porque nós não estamos preparados para esse mundo do lazer. É isso. Tocar a bola para você, amiga. Isso aí, professora Mineia, a grande referência aí na área do lazer aí, do estudo, né, da professora da UFMT, gente, um prazer tê-la aqui conosco, viu, professora? Olha, gente, é uma tarefa que, assim, diz que receitas é bom a gente não dar, eu vou dar uma receita aqui para vocês, vou falar igual aqueles mineiros aí. Mas, na verdade, realmente, nós não estamos preparados a isso, não. A gente trabalha. A professora Minella foi muito feliz nessa fala,
porque a gente está tão condicionado ao trabalho que as pessoas nem se permitem a ter um tempo de lazer, né? E o conselho que eu dou a vocês é algo que eu venho fazendo ao longo da minha história de vida. Porque se eu fosse pensar em termos de trabalho, eu tenho 33 anos de magistério. Eu comecei com 14 anos, dando aula lá no magistério. Se a gente for pensar cronologicamente, nossa, já tinha que ter aposentado. Mas eu não penso nisso. Primeiro ponto, eu acho que quando a gente fala, né, das possibilidades de se chegar no envelhecimento, chegar nessa fase de uma maneira saudável, é justamente buscar esse caminho, enquanto pessoas, é se perceber enquanto pessoas e começar a valorizar pequenas coisas da vida. Então, eu vou dar alguns exemplos básicos. Na minha casa tem 2 redes aqui, eu tenho um monte de planta, eu tenho cachorro, quem já sabe, quem já viu aqui minha casa, só não vou mostrar que está escuro, mas é assim, eu busco fazer muitas atividades que não estão relacionadas apenas ao meu trabalho. O grande problema, e a gente foi educado para isso, os nossos pais educaram, né? A minha família, meu pai e minha mãe, eles sempre falavam, eu vim de uma família simples, que eles falavam, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai te dar educação e formação, você vai estudar e vai trabalhar. Então, tanto eu quanto os meus irmãos, e graças a Deus, sou grata a meus pais por isso, né? Se eu tenho o que eu tenho hoje, é graças a isso, mas nós fomos formados para isso. Como vocês disseram, nós fomos formados para o trabalho. Mas como, então, romper isso na nossa vida, visto que nós teremos aí muitos anos para trabalhar ainda com essas políticas, né, que parece que cada vez mais querem nos afundar. Eu, para vocês terem ideia, provavelmente vou ter que trabalhar mais 10, isso porque eu já tinha trabalhado 10 sem ser registrada, porque na época que a gente fazia estágio, a gente não era registrada, então são 20 anos. E o que você vai fazer com isso? Você vai chorar, vai se matar? Muitos estão entrando em depressão profunda. Então, comecem a viver o hoje, comecem a aproveitar a família, os filhos, as casas, a casa de vocês, o espaço. Comecem a viver o hoje. E comecem a viver o hoje com quem está perto de vocês. Porque hoje tem uma outra questão que é muito triste, né? Quem está perto fica longe, quem está longe fica perto. E as pessoas acabam não conversando e não tendo mais diálogo e não tendo mais afetividade, não tendo mais amor. Então, busquem essa proximidade, busquem fazer coisas simples na vida de vocês, busquem olhar para o outro e ver o que vocês têm, o que o outro não tem, sabe? Que é se colocar nesse lugar mesmo do outro. E daí eu queria só responder aquela fala da questão da criança lá do século XIX, que ele não brincava e hoje ele não brinca. Na verdade, a gente, pensando aí na recreação também, a gente tem que pensar, entender um outro olhar, né? Hoje muitas crianças brincam, sim, só que é uma nova linguagem. Eu vou dar um último exemplo aqui do meu filho, que tem 9 anos, eu preciso limitar ele de brincar, mas se eu deixar, ele fica o dia inteirinho no celular, brincando, tá? Ele estuda de uma forma remota, e às vezes quando eles saíam da aula, ele ficava até às 21 jogando com os amigos, e um dia eu estava lá, o que me chamou muita atenção, eu estava trabalhando e eu comecei a ouvir eles gritando. Vai, pega, não, você tá aqui, não, socorro, vai, não, eu te peguei, não, 1, 2. Falei, mas será que tem criança aqui em casa? E daí eu fui lá na sala, entrei, cheguei lá, gente. Eles estavam brincando de pega-pega dentro da sala do Google Meet. Em 10 molecadas, dentro da sala de aula. Então, isso não é brincar? Eu achei, assim, fantástico a imaginação. Eles estavam se escondendo ali dentro, né, daquela plataforma e brincando a ponto que eles estavam alucinados, eles estavam viajando naquele universo. Então, a gente também precisa ter essa percepção e esse olhar do que é o brincar hoje, né? Ter esse cuidado por conta do quê? Da falta de mobilidade, porque o corpo começa a travar de tanto tempo que você fica sentado. Então, a gente tem que fazer com que as nossas crianças se movimentem, pulem, cordem, andem de bicicleta, nadem, vão para as cachoeiras, a gente precisa. Mas quem vai precisar fazer isso com eles? Somos nós, professores e pais. E é algo que a gente não tem conseguido fazer. Então, é isso, cabe aí uma reflexão do nosso tempo de trabalho remoto, para que nós possamos desfrutar do lazer hoje, não só quando nós chegarmos lá no envelhecimento. E de que forma? Juliano, brincando, cantando e dançando. É isso, gente.
Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Perfeito. Pessoal, a gente encerrou as perguntas por conta do horário. Mas se a professora Jaqueline quiser fechar com a resposta de Gisele, aí eu peço para já fazer um encerramento e a palavra final, tá bom? Já agradeço desde já a todos e todas as perguntas. E passo para a Jaqueline, se puder dar a resposta para a gente. Natália, Tem enquanto a um livro Jaqueline aí. prepara a resposta aí para a Gisele, então, nós estamos gravando, né? Vai ficar dentro da plataforma do evento essa fala, aí a gente tem sempre a conferência gravada, né? E a conversa, justamente para tentarmos criar com essa nova tecnologia a possibilidade, né? Sincrônica e como que é a outra? Sei lá, anacrônica. Estou brincando, né? Assíncrona e síncrona. Assíncrona e síncrona. Isso. Obrigado, Natália. Você que é uma nativa digital, ajudando os velhinhos digitais, né, que estão aprendendo o lazer virtual aqui. Então, com a resposta e o diálogo já a questão da professora Gisele Schwartz, a gente encerra hoje. E amanhã nós teremos a professora Gisele Tavares para falar sobre gestão do lazer. A mediação será com a professora doutora Ana Evaristo, ambas do LEO, Laboratório de Estudos do Lazer, que é um grupo de pesquisa irmão gêmeo do GEL, né, não só pelo nome, mas também pelos 20 anos de idade oficial aí. Tá? Com isso, eu também saúdo a professora Gisele, que eu fico, né, que está aí vivendo esse momento aí que a Mirleide estava falando, né? Momento em que a gente tem que ter aquela sabedoria, que é a dimensão do lazer, né? De saber que agora vai transitar do trabalho para a perspectiva de lazer mais próxima do ócio aí, e é sempre um desafio, né? Um dia a gente ainda tem que conversar com a Gisele sobre o que é essa transição, porque ela tem muito a ensinar para a gente, né? Não só no seu estudo, mas agora vivendo isso aí. Ei, Gisele, eu sempre implicando com você, te amo muito. Gisele foi a palestrante junto com o Bramante, que abrilhantaram o CEL 218, né? Então, minha saudação. E colocando, então, agora, repassando a palavra à professora Jaqueline e parabenizando a Natália pela ótima mediação. Então, Gisele, quando a gente pensa em tecnologias, tem um autor que eu estudei, assim, que tem feito alguns debates, ele se chama Manuel Castells, A Sociedade em Redes, pensando lá na tecnologia, tá? Esse autor, ele vai falar sobre essa questão, justamente de da realidade que a gente está vivendo hoje com a tecnologia, que antes, o computador, ele veio, assim, como tarefa, e hoje ele vem como experimento, é preciso você experimentar e fazer isso. Tá? Quando você pensa nesse TikTok, nas danças, aí isso é possível com o idoso? Vai depender do meio e se eles também têm acesso a isso. Então, tudo é uma questão de parcerias. Como eu disse a vocês lá no início da minha fala, eu montei, né? Então, como que nós fizemos ali? A gente começou a fazer as aulas, daí as aulas a gente salva no YouTube, daí no YouTube a gente já dá muito trabalho, mas isso é possível também. E daí encaminha para os grupos as aulas de dança para ver se eles conseguem fazer. O que a gente percebeu? Depois de conseguir, inclusive, ser inserida nesse espaço, que eles tinham muita dificuldade de fazer. Então, vai depender do público que você vai atender. Dependendo do público, isso vai ser um sucesso, dependendo, não será. Você realmente precisa ser de forma presencial. Quanto à questão da dança, na época da tecnologia, existem, principalmente no curso de artes, né, alguns autores aí que trabalham nessa área digitalizada. Tá? Daí eu mandei o meu e-mail para você, e para vocês também, caso vocês queiram algumas referências, eu acho que seria muito importante, pode me mandar, eu encaminho para vocês, tem um livro digital, Dança na Fase Digitalizada, da Érica Barney, é muito interessante, eu posso mandar para você depois esse referencial teórico, tá? Mas eu penso assim, tem que criar, tem que explorar, tem que correr atrás e fazer. Não é nada fácil, tá? Eu confesso a vocês que é um desafio.
Mas se a gente não tiver desafios na vida, se a gente não tiver o porquê fazer, né? E para quem fazer, eu acho que a vida perde significado. Então, eu espero que neste momento, né, finalizando aqui esse bate-papo tão agradável que foi conversar com vocês, que vocês possam ser instigados a fazer e a olhar pelo outro, principalmente para o idoso. Porque, realmente, eles precisam de muita atenção, de muito amor. Não é compaixão, é amor, é cuidado, é zelo pelo outro. Então, façam. E eu tenho certeza, isso eu digo a vocês, quem vai ganhar com toda essa história será você. Você que está aí, que quer fazer. Eu vou finalizar numa última história. Na quinta-feira, quando eu estava saindo, né, da vivência, a dona vizinha, uma senhorinha, ela chegou e falou assim para mim, filha, vem aqui um pouquinho, vem aqui. Fala, dona vizinha. Olha, eu quero te convidar para você ir na minha fazenda. Porque domingo vai ter uma festa lá na minha fazenda, eu quero convidar você. Eu falei, tô acreditando. Mas então você me convida e mata um boi que eu já vou levar todo mundo aqui na van e nós vamos lá, vamos dançar a tarde inteira, até o sol raiar. Todo mundo deu risada. E eu saí de lá, né? Lógico que não era verdade, mas foi tão assim, leve, porque a vida é isso, gente. Ela é cheia de surpresa, ela é cheia de, né, de momentos, e esses momentos que levam a gente a perceber que nós não somos ninguém aqui nessa terra. A gente nasce e um dia a gente vai. Então, que sejamos felizes enquanto estivermos aqui. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus. Gratidão, Ju, gratidão a todos vocês, e me coloco à disposição aí, no e-mail. Sintam-se à vontade para sempre conversarem comigo, o que vocês precisarem. Um abração. Isso. Quem tiver alguma dúvida ou quiser, né, conversar com a professora Jaqueline, ela disponibilizou o e-mail dela aqui no chat, tá? Convido mais uma vez para assistirem um vídeo no YouTube e agradecer, né, a todos pela presença, pelas contribuições, pelas perguntas, né, e participação, foram enriquecedoras. Tá bom? Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas, teremos o terceiro dia do evento. Agradeço, boa noite a todos. Obrigada a todos pelo carinho e atenção.